Verso de número 7 e o verso até o verso de número 9. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Apocalipse capítulo 20, versículo 7 ao versículo 9 diz assim: quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. O número dessas é como a areia do mar. Marcharão então pela superfície da terra e cercarão o acampamento dos santos e a cidade amada. Porém, desceu fogo do céu e os consumiu. Apocalipse capítulo número 20 vai findando os últimos eventos escatológicos. Como nós sabemos, e lá vem já uma série de mensagens acerca das 3 grandes últimas batalhas que acontecem dentro de um pano de fundo escatológico. A primeira batalha que nós vemos foi a batalha de Gog e Magog. Batalha de Gog e Magog de Apocalipse capítulo 20 é uma batalha diferente da Gog e Magog de Ezequiel capítulo 38 e 39. Como nós vimos e apontamos algumas diferenças entre elas. A Gog e Magog de Ezequiel capítulo 38 e 39, quem vai atrair as nações ou algumas regiões para dentro de Israel vai ser o próprio Senhor, vai ser o próprio Deus que vai atrair algumas confederações para batalharem contra a nação santa. A segunda batalha que nós vemos foi a batalha do Armagedon. E esta batalha é aonde o falso profeta, o anticristo, ele vai conduzir algumas nações, alguns povos a pelejarem também contra a nação de Israel, agora de um cunho mundial. A batalha do Armagedon, ela vai se dar no período ou no final do período da grande tribulação. Todos nós sabemos que o período contabilizado, assim como o profeta Daniel, e está escrito também no livro de Apocalipse, a grande tribulação ela dura cerca de 7 anos. Sabemos que 3 anos e meio é um reinado de paz. E o último 3 anos e meio é um período onde a nação de Israel vai passar uma perseguição ferrenha. Quando a nação de Israel estiver encurralada, sem saída, é aí que a nação de Israel vai clamar a Deus do céu, e ele descerá em um corpo de glória, juntamente com os santos, a batalhar em favor da nação de Israel. E no texto em que nós lemos, Apocalipse capítulo 20, a partir do verso de número 7, nós vamos ver a última batalha, e geralmente os escatólogos costumam a chamar esta batalha de a última revolta de Satanás. Esta batalha é conhecida como a batalha de Gog e Magog. Pastor, mas o senhor acabou de falar que já tinha pregado sobre Gog e Magog. Mas eu não sei se você também atentou para uma pequena, por que não dizer grande diferença
que há entre esta Gog e Magog de Apocalipse e a de Ezequiel. A de Ezequiel, quem atrai as nações é o próprio Senhor. A de Apocalipse, capítulo 20, quem vai atrair as nações agora não é o próprio Senhor, mas quem vai atrair agora as nações é Satanás, porque ele vai ser solto, liberado da sua prisão e vai sair para fazer com que as nações possam se reunir dos quatro cantos da terra e vão pelejar contra o povo de Deus. É interessante quando nós lemos Apocalipse capítulo 20, João ele começa a ter uma visão, e a visão que João tem é algo extraordinário. Se você ler de uma maneira pensativa, você consegue imaginar através da literatura bíblica sagrada alguns acontecimentos que está a acontecer aqui. O texto diz que João ele vê descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente, e ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e prendeu ele por 1000 anos. Certa feita fomos questionados acerca da prisão de Satanás. A Bíblia faz questão de dizer no livro de Jó que Satanás, quando é questionado por onde ele anda, e ele anda por rodear a terra e passear por ela. É interessante que para algumas pessoas, algumas religiões costumam dizer que Satanás está preso. É mentira. Satanás está solto, fazendo maldade, trabalhando para que muitos vão com ele para o inferno. É por isso que no final do período nós vamos perceber que Satanás vai ser aprisionado. A pergunta é: só é aprisionado alguém que está solto? Não tem como prender alguém estando preso. Satanás anda, ele mesmo diz, de passear e rodear a terra. É por isso que logo no final, quando Cristo vencer a besta e o falso profeta, este anjo vai descer com uma corrente grande e vai aprisionar, amarrar a Satanás. E a Bíblia diz que ele vai ser lançado no abismo e fechado, e pôs sobre ele, vai ser colocado sobre Satanás um selo. A Bíblia diz no versículo 3: lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selos sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Perceba que a prisão de Satanás aqui, ela tem um período determinado. Por quê, pastor? Nós vamos ver isso lá na frente. É interessante você acompanhar a leitura de Apocalipse 20, porque João vai continuar ainda vendo outras coisas, e o texto vai dizer: depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. No versículo 4, João agora vai ter uma visão. João vai dizer que viu tronos, e nesses sentaram-se aqueles às quais foram dadas autoridades para julgar. Vi ainda almas dos que foram decapitados por terem dado testemunha de Jesus, proclamando a palavra de Deus. Estes são os que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam a sua marca na testa e na mão, e viveram e reinarão com Cristo durante 1000 anos. O restante
A Bíblia diz no versículo 5 que dos mortos que não reviveram até que se completassem os 1000 anos, a Bíblia diz que esta é a primeira ressurreição. João ele vai dizer que mais do que feliz e santo é aquele que tem a parte na primeira ressurreição. E nós sabemos que a primeira ressurreição para nós que somos crentes, comprados, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, nós vamos sim ser ressuscitados. Aqueles que morreram desde Adão até o período da grande tribulação, eles vão ser até ter os seus corpos transformados no ressoar da trombeta. Esses aqui vão ter o prazer, a satisfação de servir a Deus, juntamente com aqueles que foram arrebatados para reinar para sempre com o Senhor. Esse povo, essa classe, alguém que vai ser ressuscitado com um corpo transformado, e aqueles que vão ter também o seu corpo em glória, agora para reinar com o Senhor, agora no período milenial. É interessante você parar para pensar agora no que está para acontecer. O texto vai dizer no versículo 7, no texto em que nós lemos que quando porém se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Satanás agora vai ser solto novamente. Por quê, pastor? Algumas linhas de raciocínio escatológico vão nos dar algumas direções, mas para isso é necessário pararmos para pensar, e nós cremos que este 1000 anos aqui será um reino literal, vai ser literalmente com o nosso Senhor. Porque o Senhor está falando isso? Porque existem algumas pessoas por aí que não acreditam na literalidade desse texto, não acreditam que hão de reinar com o Senhor em um período de 1000 anos apenas. É interessante que esse grupo, eles conseguem fazer uma leitura da prisão de Satanás sendo literal, agora da soltura de Satanás também literal, mas existe um vácuo no período milenial, que para este grupo de pessoas aqui não é real, mas para nós cremos que este reino é real. Este reino, o nosso Senhor, é Ele quem vai estar regendo a terra, é Ele quem vai estar no comando de tudo, para que todos possam ver e glorificar o seu santo e poderoso nome. A Bíblia diz em Apocalipse 20 que João veio descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo. Esse período em que Satanás vai estar preso, Cristo vai reinar sobre a terra. O período milenial para nós é um período de paz e produtividade. É um período que vai nascer pessoas nesse período. Que é isso, pastor? Zacarias capítulo 8 e o versículo de número 5. Zacarias capítulo 8 e o versículo 5, olha o que a Bíblia diz: as praças da cidade se encherão de meninos e meninas, que nelas brincarão. É nesse período que as praças vão estar cheias, é nesse período que as praças vão estar lotadas.
diferentemente do presente século em que nós estamos vivendo, que muitos de nós já não conseguem até mesmo sentar em nossas calçadas, com medo de ser atingido por bala perdida. No período milenial vai ser um período de paz, um período de prosperidade, aonde as crianças vão ter aquele momento de criança mesmo, de brincar, de correr, de ter uma vida cheia de alegria, porque a presença do Senhor vai estar contagiante naquele lugar. Moradias ali vão ser erguidas também no período milenial. Me prova, pastor, isso na Bíblia, porque eu não acredito que nesse período venha a haver algumas construções. Abra comigo Isaías capítulo 65. Isaías capítulo 65, verso 21. O texto vai dizer: eles construirão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Verso 22: não construirão para que os outros habitem, nem plantarão para que os outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão o máximo as obras das suas próprias mãos. Período milenial é um período de produtividade agrícola, é um período de produtividade. Talvez você esteja pensando: eu não tenho casa própria, mas no milênio você vai ter. Eu não tenho onde morar, mas o meu Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Ele disse que na casa do Pai dele tem muitas moradas, e uma dessas é para você, uma dessas é para nós. Se você acredita nisso, levante as suas mãos para o céu e glorifique ao Cordeiro de Deus. Oh, aleluia. Queira o inferno acreditar ou não, queira a mídia televisiva acreditar ou não, queira outras correntes teológicas acreditar ou não, o período milenial é real, assim como a volta do Cordeiro de Deus. Mas por que Satanás será solto? É uma pergunta que nós fica a pensar mesmo. Ó, se João consegue ver um anjo forte descendo com as correntes, aprisionando Satanás, jogando ele no abismo, colocando um selo na testa e aprisionando ele por 1000 anos, o porquê que agora o cinzento vai ser solto? O porquê agora o capiroto vai ser solto? Por que que o Senhor resolve soltar o Satambica novamente? Eu acabei de mostrar biblicamente para vocês que no período do milênio vai nascer pessoas. No período do milênio vai ser geradas vidas. E olhe a soberania do nosso Deus. Percebam a grandeza do nosso Senhor. Ele não vai obrigar a ninguém porque nasceu no período milenial a adorá-lo. Essas pessoas são pessoas naturais e não são pessoas com o corpo glorificados como aqueles que nós vamos ter como igreja. Essas pessoas
são pessoas naturais, vão viver dessa forma. Esse é um dos motivos que isso vai acontecer, para Satanás ser solto ali. Um dos motivos é para que as pessoas que nasceram no milênio, eles vão ser postas à prova, para saber quem adora e para saber quem não adora, para saber quem é e para saber também quem não é, para saber quem de fato com um coração sincero serve a Deus e também não. Esse período milenial vai ser um período crucial para a humanidade. O outro motivo que Satanás vai ser solto ali, segundo algumas linhas escatológicas, também é para demonstrar o quanto Satanás é incorrigível, para mostrar o quanto Satanás é incorrigível. A terceira linha de pensamento, a terceira linha de raciocínio que nos apresenta é para demonstrar o quanto a humanidade é pecadora. Peraí, pastor, mas Jesus, o nosso Deus, não vai estar lá no período milenial? Tenha isso em mente, que no período milenial vai haver ainda pessoas naturais, carnais, como nós estamos hoje, mas a igreja, aqueles que foram seus corpos glorificados, assim como do Cristo, vão estar em perfeita comunhão e celebração e adoração ao nosso Deus. Me prova isso na Bíblia, pastor. Isaías capítulo 65 e o verso 18 ao verso 20, acompanhe comigo na sua Bíblia, por favor. Isaías capítulo 65, o versículo 18 vai dizer: exultem e alegrem-se para sempre no que eu creio, porque eis que eu crio para Jerusalém e para o seu povo exultação. Verso 19 diz: e eu me alegrarei por causa de Jerusalém, e exaltarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem de clamor. É no período do milênio que o choro vai cessar. Mas o texto continua no versículo 20, aonde diz: não haverá mais nela crianças que vivam somente alguns dias. A natalidade vai ser de uma forma extraordinária. A Bíblia continua dizendo: nem velho que não se complete os seus dias, porque morrer aos 100 anos será morrer ainda jovem. Nós estamos diante de alguém que está vivendo este período ainda na sua joviedade. A nossa avó, matriarca desta igreja, ela vai completar 100 anos agora, em agosto, e ainda diante de Deus é uma criança, é jovem ainda, tem força para adorar, tem força para buscar a Deus, é incansável, porque a presença do Eterno é grande em nosso meio. E o texto continua dizendo: e quem pecar, e quem pecar, só os 100 anos será amaldiçoado. E quem pecar, percebam na sentença, só os 100 anos será amaldiçoado. Vai haver a possibilidade de alguém pecar, vai haver
a possibilidade disso acontecer, por estar tratando de pessoas carnais. Isso vai acontecer por se tratar de pessoas naturais, sem corpo glorificado, como a igreja estará em glória. Me prova isso, pastor. Gálatas capítulo 3 e o versículo 5, a Bíblia vai dizer, olha o que Paulo vai escrever: aquele que lhe concede o Espírito e quem opera milagre entre vocês, será que ele o fez pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É algo extraordinário que vai acontecer. E depois que isso acontecer, agora vamos para o versículo de número 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos. Quantos anos? 1000 anos. No período milenial, nós vimos que vai nascer pessoas. Sim ou não? Velhos com 100 anos vai ser como menino, vão ser como jovens, mas também aqueles que pecarem, a sentença só vai ser dada justamente aos 100 anos. E no versículo 7 agora, quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto, e o intuito dele não é nada mais, nada menos do que enganar novamente. Ele é enganador, mentiroso, desde o início, e pai da mentira. Eu não sei porque alguns crentes ainda insistem e insistem ainda em uma vida mentirosa. Parece que não lê a Bíblia Sagrada. Vive uma vida de praticidade de pecado, mentindo descaradamente. Mal esquece eles que o pai da mentira é o diabo. Crente comprado, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, deixou a mentira para trás, depois da sua conversão. Pelo menos é o que é para acontecer. Se mentia, não mente mais. Se roubava, não rouba mais. O problema é que nós estamos vivendo uma triste geração da graça barata. Venha do jeito que está e permanece do jeito que está. Oh, geração raça de víboras incrédulas na presença do Senhor. Jesus vai pegar muita gente nesses últimos dias, vai mostrar que Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vai fazer voltar e saber que Ele é Deus nessa terra. Satanás, ele sai para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog. Nós falamos aqui que João vai fazer uma comparação agora, Gog e Magog de Ezequiel com Magog e Magog de Apocalipse. Os nomes são os mesmos, mas o contexto é diferente um pouco. Nós sabemos que Gog, no livro de Ezequiel, é um líder, um homem. É ele que vai redimentar, recrutar algumas nações para poder pelejar contra Israel.
E nós vimos naquela mensagem que países são esses, pelo menos pela ótica bíblica. Não podemos afirmar o que a Bíblia não afirma. É um princípio básico da hermenêutica. Falamos o que a Bíblia fala e nos calamos quando ela se cala. O problema da minha geração e uma geração de teólogos que vem surgindo agora é que quer pregar os 30 minutos de silêncio no céu. A Bíblia não diz o que está acontecendo, é silêncio. É verdade. Mas querem, por fim da força, inventar alguma coisa no silêncio do céu, para dizer que são alguma coisa. A Bíblia, nós temos autoridade para falar o que ela fala. É verdade. E nos calar quando ela se cala. Outro problema que identificamos em nossa geração é pegar um texto, sair do contexto, não voltar para o texto e dizer o que acha ou o que pensa do texto. É heresia pura. Leia o texto, explique o texto, aplique o texto, a verdade que há no texto, faça uma comparação e aplique para os dias de hoje. Você está sendo fiel à Escritura, não aquilo que você pensa. É verdade. Temos que ser fiel e verdadeiro através desta palavra. Glória a Deus. Satanás, ele sai para enganar as nações. E o texto vai dizer que ele consegue reuni-las para a batalha. E o número dessas é como a areia do mar. Ninguém consegue contar a quantidade de pessoas ou a quantidade de areias ou de grão de areias que há no mar. Ele faz uma conjectura. O que ele está querendo dizer é que vai ser uma grande coalizão, um grande exército ainda vai se deixar enganar por Satanás. Muitos países vão se reunir para batalhar contra o Senhor. Eu fico pensando acerca do que vai acontecer, porque eles saem para batalhar, e o nosso Deus, sendo onisciente, sabendo de tudo que está para acontecer, espera até o momento de atacar. Na verdade, se você for ler pensando aqui no versículo 9, eles vão marchar, eles vão sair da onde eles estiverem e vão agora pela superfície, né? Por terra. E agora eles vão cercar o acampamento dos santos, a cidade amada. Que cidade amada é essa? Jerusalém. A cidade dos santos ali é Jerusalém. E a cidade amada é Jerusalém. Então, quando eles cercarem Israel, quando eles cercarem Jerusalém, o texto vai dizer: porém, desceu fogo do céu e os consumiu. O que nos dá a entender aqui é que não vai dar nem tempo
É verdade. Fazerem alguma coisa. Quando eles cercarem Israel, vai descer fogo do céu. Aí Jesus chega. Jesus chega. Vai descer fogo do céu. E eles vão ser todos consumidos. Glória. Glória. E agora o versículo 10. O diabo que tinha enganado foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já se encontram a besta e o falso profeta. Aleluia. O diabo agora é lançado no lago de fogo e enxofre, aonde já se encontra a besta e o falso profeta. E aqui, como diz o pastor Osiel, está filmando direito, Fabiano? Aqui, no final do texto vai dizer: e serão atormentados de dia e de noite para todo o sempre. Por que é que eu frisei para todo o sempre eles serão atormentados? Porque existe uma teologia herética aí, falando acerca do aniquilacionismo. E o que é isso, pastor? Estão dizendo por aí que a alma não vai sofrer penalidade alguma. Estão dizendo que o ímpio morreu, não vai ter as suas consequências. Biblicamente falando, se até o diabo vai ser atormentado para todo sempre, e aí nós conseguimos também apagar da nossa memória aqueles desenhos animados que aparece um diabo com tridente perturbando todo mundo. Se ele é que vai ser atormentado, o diabo vai ser atormentado juntamente com a besta e o falso profeta para todo sempre. E também os inimigos, aqueles que não se renderam a Cristo, aqueles que não se dobraram diante da soberania do nosso Senhor, também serão atormentados para sempre. O texto vai dizer que ainda no versículo que nós estamos lendo o texto, Apocalipse capítulo 20, agora o versículo 14, o texto vai dizer: então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Biblicamente falando, dizer que a alma morre é heresia pesada. Isso é coisa de adventismo. Isso é coisa de testemunhas de Jeová. Morreu sem Cristo, tenha certeza, vai ser ressuscitado, não com um corpo glorioso como o nosso, mas um corpo em glória, para ser agora lançado no lago de fogo. Não tem por onde escapar.
não tem para onde correr. É Bíblia falando acerca da palavra de Deus. Ele vai voltar. E isso vai acontecer. Fica de pé em nome de Jesus.